Ivan, como nasceu essa chama, né, no meu coração de falar de Jesus, de missões, tem a ver falar com de Jesus, né? Missões é fazer a obra para levar Cristo para outras pessoas, outros povos, outras nações. E quando eu me converti, eu vim do mundo das drogas, fui liberto, e Jesus entrou no meu coração, me libertando das drogas. Eu fui usuário de maconha, crack, cocaína, cola, bebia todo dia. E quando Jesus entrou na minha vida e me libertou, eu queria falar dessa alegria, desse Jesus maravilhoso para outras pessoas. Então, já no meu bairro, lá onde eu me converti, em Ribeirão Pires, há 32 anos atrás, mais ou menos, eu queria falar de Jesus para outras pessoas. Eu fui na Conde, que é um lugar que hoje ainda continua sendo um lugar que tem muitas lojas, né, Sim, sim. evangélica, comprando folhetinho para evangelizar voluntariamente. Não foi nem que o pastor mandou, vamos evangelizar, vamos fazer isso. Eu saía nas ruas com folhetinho para falar de Jesus. Jesus te ama, ó, Jesus é isso. Eu acho que talvez eu até se tornei um crente chato, porque eu tinha que falar de Jesus. Toda conversa podia estar lá 5 minutos, eu falava, opa, Jesus, Jesus, porque era a alegria que estava no meu coração. Eu falei, né, tem que falar de Jesus para outras pessoas. Eu queria compartilhar dessa alegria para outras Meu Deus. pessoas. Então foi algo assim, foi algo instantâneo da parte. Instantâneo. Foi uma libertação. Porque assim, você teve um encontro com Jesus, ou Jesus te encontrou, Jesus te escolheu. É, enfim, Deus fez algo novo na sua vida. E a partir daquele momento e diante, você já começou o seu ministério, mesmo com o novo convertido, na época do folhetinho. Hoje em dia tá pouco folheto, né? Agora é Mas ainda tem, online. né? Agora é online. É online? É online. É, mas tem folhetinho ainda, Tem não tem? folhetinho, tem Tem os folhetinho. folhetinhos. Glória a Deus. Mas é muito bom. Então você tem uma vivência. Você sabe, lá no comecinho, foi uma história de 32 anos. É, então, uma experiência muito ampla, né? Dentro É. da pregação do Evangelho. Isso que é algo interessante, né? Eu gosto de lembrar da frase de Paulo, que ele falou, ai de mim se não pregar. E ele fala também que o amor de Cristo constrangia. Então não fazia por obrigação, não era porque o meu pastor estava mandando fazer, ou também por status, né? Tem pessoas que querem fazer para se aparecer, mas era para compartilhar algo real que eu tinha vivido. Você falou, a gente vive num mundo de compartilhamentos, né? Eu acho que conhecer Jesus é bem que um negócio que você tem que compartilhar, né? Eu não consigo entender hoje um evangelho de pessoas que não tem prazer em compartilhar Jesus. O evangelho é isso, né? Você compartilhar que Jesus salva, cura, liberta, continua levando para o céu, né? Essa última parte a gente não gosta muito de falar, né? Leva para o céu, né? É verdade. Mas ele leva. Nem todos verão arrebatamentos, né? Alguns vão dormir primeiro. É o destino, né? Nosso destino. A certeza da vida é a morte. Eu não Mas consigo. o evangelho é compartilhar, né? O amor de Deus. Isso, quando eu, depois de um tempo pulando, né, quando eu fui pastor e alguns jovens falavam assim, pastor, eu não sei o que falar de Jesus. E eu não conseguia entender isso, porque o novo convertido já falava de Jesus. E eu falei assim, mas eu não sei o que falar, dando desculpa que não conseguia evangelizar, porque não sabia o que falar. E eu falava assim para eles, fala o que Jesus é para você. Então, o que Jesus é? Eu falava que Jesus foi o que era para minha vida. Ele me deu alegria, me deu paz, me deu rumo. Então, Jesus, a princípio, quando você conheceu Jesus, ele foi para você como libertador? Libertador. E libertador e alegria. Eu sentia uma alegria profunda. Alegria que você não tinha. Não tinha, que buscava nas drogas a alegria. E não conseguia se sair do vício de forma nenhuma. Não. E aí Jesus me libertou e veio uma alegria verdadeira, que é só Jesus. Não é droga, não é bebida, não é prostituição. Só Jesus traz uma alegria verdadeira. E eu creio que esse chamado missionário começou nesse ponto, de querer falar de Jesus para as pessoas. Aí não parou mais. Não parei mais há 32 anos falando de Jesus. Meu Deus do céu. Então, algo assim poderoso. Poderoso. Então, essa palavra, nós estamos aqui no Palavra Cast,
E a palavra de Deus, ela continua promovendo tudo isso na vida de pessoas, reabilitando pessoas, transformando vidas, dando destino a pessoas que não tinham paz, não tinham alegria. E essa palavra ainda continua, né? Esse evangelho que é poder de Deus, salvação de todo aquele que nele crê. Então, para Deus nada é impossível, então. Não. E o processo meu foi rápido. Porque no convertido, a igreja nossa, onde eu me converti, e lá no bairro, estava crescendo muito rápido. O meu pastor era muito usado na libertação naquela época. Já caía 5, 6 pessoas possessas de demônios, de espíritos maus, para o culto. E a igreja crescendo, ele pegou eu e alguns irmãos que eram novo convertido dedicado e ungiu já como diácono. Mas eu fui ungido diácono, novo convertido. Para ajudar nesse processo de libertação, ajudar que a igreja... Até ele foi criticado na época por causa disso, porque falou assim, você vai ungir novo convertido, não sei o quê, mas ele falou, é o que tem. Eu estou precisando de ajuda, eu vou ungir essas pessoas. E depois eu fui ungido, acho que menos de um ano já fui diácono, e com 2 anos e pouco, eu já fui ungido pastor. Fui ungido pastor em 1º de setembro de 1996. Rapaz. Fui ungido nesse dia porque no dia 23 de setembro de 1996 eu fui fazer a obra no Pernambuco. Então, com 2 anos e pouco eu já fui ungido pastor, com 2 anos e pouco eu já fui enviado para fazer a obra em outro estado de São Paulo. 2 aninhos? 2 aninhos. Foi encarar o sertão? Foi encarar o sertão. No primeiro momento eu fiquei ali no Pernambuco, numa cidade de Lajedo. Se tiver algum pernambucano, escreve aí, se você tem pernambucano aí, o Lajedo já é Agreste. Eu sou suspeito de dizer que eu sou filho de pernambucano. É Agreste lá. Mas eu te confessar, rapaz, um negócio. Eu escapei pelo fio da espada. De morar lá? Não, que eu nasci aqui. Se eu sou filho de pernambucano, eu escapei. Mas tá no sangue. Tá no sangue, não tem como. E aí fiquei em Lajedo e depois fui pro sertão. Fui pro Agreste e depois fui pro sertão. Foi a minha primeira experiência lá no Pernambuco, que eu voltei outras vezes. Mas... Lajedo? Lajedo. Fica próximo ali do Fica perto de Garanhuns. Ali é de Recife, né? Não, Garanhuns é Agreste. Agreste. Garanhuns é uma cidade falada Suíça do Nordeste, porque ela esfria, porque ela é no alto, né? Pé de serra, então, mas é Agreste, Lajedo. Fica ali, fica próximo, acho que 1 hora de Caruaru, se eu não me falha a memória, 1 hora de Caruaru, Lajedo para Caruaru. E aí, fazendo a obra lá, eu vi algo interessante. Porque eu saí, mesmo 32 anos atrás, 30 anos, vamos dizer, foi 2 anos depois, já tinha muitas igrejas em São Paulo. Hoje tem até mais ainda. Mas, quando você vai para o Nordeste, seja interior do Nordeste, não a capital sempre vai ter bastante igreja, Recife, Fortaleza, mas quando você vai para o interior do Nordeste, principalmente sertão, você vai ver que é carente de igreja. Não é igual São Paulo, que tem uma igreja... não é igual as grandes capitais, que tem uma igreja em cada esquina. Me permita falar que nessas regiões, falando de missões, tem um público-alvo lá muito interessante e pouco falado. Esse público chama sertanistas. Explica aí, que você mesmo tem experiência lá, explica. Sertanistas. Porque você foi também já quantas vezes lá? Sim, rapaz, já foi uma meia dúzia para mais. E como explica o sertanista? Meu Deus. O sertanista é aquele povo que habita os sertões, que habita o agreste, as regiões menos povoadas, vilarejos, lugares pequenos, e muito deles ainda não conhece Jesus. Pasme, não conhece Jesus. Que eles vivem isolados mesmo. Eles não, a cultura deles é aquilo ali. Eles têm resistência, às vezes. Até desculpa cortar, Ivan, mas até inacreditável pessoas, alguns, por isso que eu falei, é uma outra realidade. Você falar que tem pessoas que no Brasil que nunca ouviu falar de Jesus.
No Brasil mesmo tem diversos dialetos e tribos indígenas no Brasil, ainda hoje, nos nossos dias, que não tem acesso ainda ao Evangelho. E pouco falado por quê? Se fala muito assim, Nordeste. Mas dentro do Nordeste existe um povo, como se falasse, vamos falar de ciganos. Cigano é um povo. Sertanista é outro povo, não tem nada a ver, são classes, etnias diferentes. Então é um povo dentro de um povo. Então dentro do Nordeste existe um povo que não é alcançado. Eles têm uma cultura e são muito fechados. Devido à tradição religiosa, às vezes a gente não costuma ficar falando o nome de igrejas, mas preso numa tradição religiosa. Mas não conhece, na verdade, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, aquele evangelho que liberta. Então, quando eu fui, a minha experiência foi essa. Foi esse e choque. Você teve junto, conheceu pessoas Conheci, tanto na primeira viagem, que eu fiquei só 6 meses na primeira viagem, e depois fui outras vezes. Mas esse choque de realidade, porque nós encontramos aqui em São Paulo várias igrejas, ou os grandes centros, você talvez mora em grandes centros, grandes capitais, grandes cidades, mas tem lugares do Brasil que é carente de evangelho. E aí quando eu ia, vamos dizer, você pegasse Lajeado, e quando eu fui para outra cidade chamada Tupanatinga, que era quase 2 horas ou 2h30 de carro, você vai passando de cidade em cidade, e você vai passando por zona rural de sítios e povoados. Essa zona rural de sítio e povoado não tem ninguém que fala de Jesus ali naquele lugar. E não só isso. E quando você chega, vai entrando cada vez mais para o sertão, principalmente o sertão pernambucano, que eu conheci bem, tem cidades de 30 mil habitantes que às vezes tem 2 igrejas que também já não está fazendo efeito, não está tendo influência na cidade, não perderam a força, talvez pela dificuldade do campo. Então, eu vi isso como é carente, mesmo no Brasil, como precisa a pessoa se levantar para fazer a obra de Deus. Tanto as estatísticas dizem, tanto a porcentagem de cristãos é pequena nesses lugares, e também como a taxa de alfabetização também é pouca. Então, existe uma carência muito grande de alcançar essas pessoas através do evangelho e também de programas sociais. Dá para fazer muita coisa ainda no nosso sertão. E a necessidade de plantar igrejas, né? De plantar igrejas nesses lugares. Eu tive já o privilégio de estar em vários cantos aí do Nordeste, principalmente no estado da Bahia. E é como o senhor falou. Você gosta da Bahia, né? Casou com a baiana? Eu não queria falar, mas eu sou suspeito de dizer, porque casou com a baiana? Aqui para nós um segredo, né? Eu sou filho de pernambucano e minha esposa é baiana. E eu vou mais para a Bahia do que minha esposa. E outro dia eu comentando com um dos irmãos da Bahia, e falou, tô quase virando baiano. Aí a serva do senhor falou, não, mas tá fácil, é só ir no cartório. E registrar. E registrar, ó. Mas o evangelho de Jesus é isso. Abranger vidas, nações, povos. E o nosso Nordeste é muito rico. E aí o que foi bom, né, nessas viagens, que eu fui outras vezes, mas eu lembro de uma viagem, de uma experiência. Não, mas entrega tudo, viu? Eu fiquei sabendo que o senhor casou lá no Nordeste, viu? Você tem um pezinho lá, não tem? Tem. Ele vai contar para nós daqui a pouco, eu fiquei sabendo desse relato aí. Ele vai entregar tudo hoje. Então, na primeira viagem, eu conheci uma pessoa. Na primeira viagem, conheci para evangelizar. Eu cheguei numa casa, eu estava indo de casa em casa, a casa que abria a porta, e a pessoa, posso orar por você? Posso falar uma palavra? Tinha gente que ia falar, não. Posso ler a Bíblia? Não. Aí tinha gente que abria a porta, mas eu cheguei numa casa de uma senhora chamada Josefa, que tinha um apelido de Dona Zefa. Acho que você conheceu, né? Não sei se você conheceu. Aí a Dona Zefa estava lá com dores, parece que ela estava até chorando. E ela começou a falar da vida dela, que eu nem lembro qual era a dificuldade que ela estava passando lá.
na época, e eu falei, não, posso falar a palavra de Deus? E ela, pode. E aí nós falamos uma palavra de Deus, ficamos acompanhando, naquela primeira fase que eu fiquei no Pernambuco, acompanhando ela, falando de Jesus, de Jesus. Isso já naquela época do Tupanatinga. Tupanatinga, que eu saí de Lagedo, fui para Tupanatinga. E depois eu fui depois eu fiquei um ano no Instituto Bíblico do Norte, IBN, em Garanhuns, estudando, e eu ia no final de semana para Tupanatinga evangelizar. Então, nesse tempo que eu estava estudando na escola, eu estava indo para Tupanatinga evangelizar. Um fator importante aí, vamos fazer um parênteses aí, é importante o preparo. Tem que... Mesmo com pouco tempo de jornada ministerial, só que você já tinha um respaldo de uma preparação de um instituto bíblico, você já estava ali se preparando, não somente lançado no campo, mas já estava aprendendo ali, se estruturando. Estruturando, tem que ter uma dica para o pessoal que quer fazer missões: estuda, lê a Bíblia, ore, jejum, não é só completo o negócio. Completo. Não é pela metade. Porque a guerra é intensa. Tem que ter uma estrutura mental, emocional e espiritual. E financeira, quando a igreja manda, a igreja também ajudar o missionário no campo. E aí, o que foi bom? Para acelerar o processo, ela se converteu. Josefa. Aí, hoje, na época, nós evangelizava junto à filha, que era... Acho que ela tinha acabado de casar, ou era nova de casado, 1 ano, com o marido dela. E hoje, ela, a dona Zefa, a filha, a neta, serve a Deus. Há 2 anos atrás, ou foi 3 anos atrás, a filha dela, que é a irmã Dilma, uma mulher de Deus, que está agora sendo secretária da saúde na cidade de Tupanatinga. E ela falou assim: pastor, minha filha vai casar e parece que o pastor dela não vai poder estar vindo. Você vem fazer o casamento. Aí eu tive o prazer de ir lá fazer o casamento da neta que eu conheci. Depois de quantos anos? Muitos anos. Acho que deu quase isso. Porque eu conheci a Edila, que casou, acho que tinha 3 anos. Eu lembro que era pequenininha assim. Rapaz, você voltou lá para fazer o casamento no sertão. No sertão. No meio do sertanismo. E eu via esse fruto. A mãe, a filha e a neta. E não só isso. O casamento da neta foi muito lindo, da Edila. Essa palavra se cumpriu lá, o poder de Deus. Poder de Deus. Salvação para todo aquele... Eles creram no Evangelho e hoje desfrutam de uma nova vida. Vidas transformadas. Poder de Deus. Profissionalmente em todas as áreas. Todas as áreas. E familiar, casamento, tudo mais. Tudo. E o que foi bom do casamento da Edila, que ela pregou no casamento, na hora do voto. Nunca tinha visto. Na hora do voto, ela falando de Jesus, Jesus isso, Jesus aquilo. E eu até falei para Edila, parabéns, que eu já fiz vários casamentos. Mas esse casamento realmente foi uma pregação falando de Jesus, que Jesus pode fazer na vida da pessoa. Então, fruto daquele trabalho que começou há anos atrás, ainda está gerando fruto até hoje. Através de uma exerção missionária. Exerção missionária.